dia, pessoal. Como é que vai as coisas por aí? E o tempo tá frio? Aqui tá mais ou menos, viu? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que é muito interessante, né? Esses acontecimentos, esse vírus, né? Interessante que o que aconteceu no passado lá com Jesus, né, reflete hoje sobre nós. Em certa ocasião, os discípulos estavam com Jesus Cristo lá em Jerusalém. Eles estavam admirados com aquela enormidade do templo, né? Aquela coisa linda, aquele projeto feito pelo próprio Deus, entregue na mão do rei Salomão, para que ele construísse a casa de Jeová, por assim dizer, né? A casa de Deus. E eles estavam pasmados, né? Pasmos de tanta grandiosidade. E quando eles estavam saindo do templo, né? Eles começaram a mostrar para Jesus aquela enormidade e Jesus olha para o templo e diz para eles: não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Interessante, né? Os discípulos ficaram sem saber o que dizer. Eles não entenderam por que aquele templo maravilhoso, feito pelo próprio Jeová, o projeto, iria ser destruído. Bem, para explicar melhor, Jesus chamou eles para o lugar predileto dele, que era o Monte das Oliveiras, e lá, em particular, ele daria uma explicação que afetaria tanto eles lá como nós também. A explicação foi o seguinte: quando eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: quando isso vai acontecer? Quando sucederão essas coisas? Qual será o sinal da tua presença? A resposta que Jesus deu para eles naquele momento afetaria a vida deles e a nossa vida também. Mateus capítulo 24, versículos do 3 até o 7 diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá falta de alimentos, haverá terremotos num lugar após o outro. Mas ainda não seria o fim, seria apenas o início das dores de aflição. É interessante que temos uma outra profecia no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8, que fala de um cavaleiro montado num cavalo descorado, e a esse cavaleiro foi dada autoridade para ele matar com praga mortífera 1/4 da terra. Essa profecia começou a se cumprir em 1918 e 1919, com a chamada gripe espanhola. Só para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola matou, na época, naquela ocasião, mais de 50 milhões de pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas morreram com aquela gripe. Mas será que essa praga, por assim dizer, mortífera, em cumprimento ao livro de Revelação, capítulo 6, versículo 8, será que ela voltaria novamente? A revista Despertai, de 22 de dezembro de 2005, na página 8 e 9, tem um assunto interessante. Ele fala justamente sobre essa pergunta: será que pode voltar? Ali diz que essa praga mortífera, ela poderia voltar sim. E poderia voltar, interessante que ela fala que poderia voltar e poderia se iniciar na China.
ela ainda é específica em dizer esse fato. É interessante, né? Eu vou mostrar um videozinho dessa revista, vocês prestem atenção. Interessante que essa revista, ela foi editada em dezembro de 2005. E ela já dizia até mesmo onde poderia surgir esse vírus. Mas será que é o fim? Será que nós estamos vivendo realmente essa é a última praga? Segundo a profecia de Mateus, capítulo 24, ainda não. A profecia de Jesus diz que essa praga, essa profecia, ela é apenas o início das dores de aflição. Portanto, o que nós temos que fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer quando todas essas profecias juntas, essa profecia composta de vários acontecimentos, quando ela começar a acontecer? O que nós precisamos fazer? Visto que esse é o início das dores de aflição. Bem, a primeira coisa é nos achegar mais a Jeová. A primeira coisa que precisamos fazer, ou continuar fazendo, é nos reunir, seja em videoconferência, seja nos salões do reino, seja onde for. Não devemos deixar de nos juntar. Outra coisa que precisamos fazer é acompanhar os acontecimentos, acompanhar as profecias bíblicas. Com certeza, se nós continuarmos acompanhando esses acontecimentos, nós não seremos pegos de surpresa e poderemos sobreviver ao fim desse sistema de coisas. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Bom dia e muito obrigado. Um abraço.